coordenadora de conteúdo na 639 app, uma marca com foco em autoconhecimento e relacionamentos, que propõe um novo olhar para as relações, tendo como base a pedagogia dos afetos e entendendo os relacionamentos como caminho de transformação. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005, tem pós-graduação em análise do discurso, também pelo Mackenzie, e é especialista em roteiro audiovisual pelo Senac São Paulo. Atua na produção e edição de conteúdo em diversos formatos, como audiovisual e design instrucional. Foi repórter do Observatório do Litoral Sustentável, do Litoral Norte de São Paulo, assessora de comunicação no IPEMA, Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, produtora de conteúdo para a Diretoria de Tecnologia da Abril, Educação e assessora de imprensa na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entre outras atividades. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Carolina Lopes. Carol, tanto tempo depois, Sim. Obrigado, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Vanderlei. E agora, nessa fase que vocês estão fazendo, 20 anos de formados, né? Exatamente. Por que você escolheu fazer jornalismo? De onde vem isso? O jornalismo, eu gostava sempre gostei de escrever, né? Isso é uma coisa desde que me entendi por gente, eu já comecei a escrever e era muito curiosa e questionadora. Isso eu lembro. E aí, de vontade de compreender o mundo, entender como as coisas funcionavam e ter a possibilidade de estar em vários ambientes ao mesmo tempo, né, de poder ver diferenças culturais, diferenças de pensamento, diferenças, né, de entender a sociedade mesmo como um todo, eu escolhi essa profissão do jornalismo. Você entrou em 2002, o curso tinha 2 anos, tal. Como é que você chegou ao Mackenzie? Eu sabia que a universidade, embora o curso de jornalismo era novo, né, na época, era uma universidade renomada, era próxima da minha casa, era uma universidade que eu tinha boas referências, né, então foi mais pela referência, não tanto no curso, que ainda era novo, mas pelo nome mesmo da universidade, pela proximidade de onde eu morava. Acho que naquela época você não tinha a menor ideia que você estaria fazendo o que você faz hoje. Qual que era o teu objetivo ao fazer jornalismo, né? Eu acho que você tinha uma pegada muito social. Era isso mesmo? Era levar por esse caminho? Sim, sempre tive esse olhar da transformação social, né? Eu brinco que eu entrei no jornalismo para mudar o mundo. E aí, com o tempo e com a vida, fui entendendo que o melhor que eu conseguiria era transformar a mim mesmo. Não à toa que eu fiz um caminho de também me tornar terapeuta e aliar a comunicação com a área do autoconhecimento, a área terapêutica, assim. Mas esse desejo de impactar positivamente a sociedade sempre foi o grande chamado para mim do jornalismo. Você acha que o jornalismo tem ou o jornalismo ou o jornalista tem que ter uma causa para atuar, por exemplo? Que pergunta boa. Sim, vou me direcionar para alguma coisa que eu possa mudar a sociedade. Nesse sentido, eu estou perguntando. Eu acho que o ser humano é movido a paixões, né? Acho que a gente faz com muito mais engajamento as coisas quando a gente tem um propósito no que a gente está fazendo, né? Então, qualquer área, qualquer profissão, a gente não faz só pelo conhecimento técnico, nem... pelo menos eu acho que nem só pelo dinheiro, não é? Acho que a gente uma vida inteira para a gente trabalhar só pelo dinheiro, só pelo conhecimento, reconhecimento, status, isso não traz propósito de vida para ninguém. Então acho que dentro do jornalismo também é interessante que tenha um propósito, né? E você usou qual termo mesmo? Causa. Causa, uma causa. Eu estou usando propósito, mas é a mesma coisa, sim. né? Ter uma paixão, né? A gente faz com mais gosto que a gente faz com paixão. Você falou que gostava muito de escrever, né? Eu acho que você tinha uma pegada teórica bastante forte. A sua turma tinha uma coisa de experimentação, né? Teve uma participação efetiva na revista que o professor Marcelo fazia, que era a Paradoxos. O que você acha que a faculdade te trouxe, aquele período, aqueles 4 anos, em termos de profissional, mas também pessoal? Foi um período muito rico e acho que a faculdade ela tem esse lugar de trazer a teoria, de trazer o pensamento, as fundamentações, as estruturas, mas ela é um ambiente de criação, né? Diferente do mercado de trabalho que você tem que criar com um objetivo comercial, né? As coisas têm que se fazer economicamente. Na faculdade é um momento que a gente tem mais liberdade criativa, então a gente pode experimentar.
E eu acho que a faculdade do Mackenzie deu isso para a gente em diversas disciplinas, essa especialmente, né? Foi um momento muito gostoso ali da faculdade. Então, acho que foi um momento de criação muito potente e encontrando outros pares, outros colegas para fazer isso juntos, né? Então, eu lembro com carinho, com saudade desse tempo. Você saiu da faculdade, você já começou a estagiar em jornalismo? Como é que foi esse período? Eu já estagiava durante a faculdade, né? Tinha um certo desafio, porque era à tarde, né? Então, tinha esse desafio. Mas eu já desde o começo já me engajava em coisas, então comecei em redação no Jornal Brasil de Fato, né, que era um jornal bem engajado socialmente, e fui fuçando em redações, e se eu conhecia alguém que estava em redação eu ia, mesmo que não era um emprego formal, um estágio formal, e assim eu fui me embrenhando dentro do mercado de trabalho, assim, conhecendo pessoas dentro do mercado, referência de professores também. E acho que foi já no segundo ano que eu comecei a estagiar e saí já empregada. Já quando eu saí, o meu TCC já virou uma proposta de trabalho em Brasília e segui. Então, não tive uma lacuna entre me formar e trabalhar, já desde o segundo ano trabalhando. Um tempo depois que você se formou, precisamente 4 anos depois, cai a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. Você acredita ainda que é necessário uma formação acadêmica nos dias de hoje para um comunicador, para um jornalista? Faz diferença, né? Embora não seja dentro das redações, isso ainda é um requisito, né? Mas a gente sabe que abriu, desde que eu me formei, um mercado novo que é o dos influenciadores, dos comunicadores, né? Que não existia essa figura, né? Na época que eu me formei. Mas eles não têm um compromisso com a informação que o jornalista tem, não tem o pensamento reflexivo. São muitas disciplinas que a gente tem dentro de uma faculdade de jornalismo que fazem a gente ter um pensamento crítico e reflexivo, né, que essa formação da academia traz. Então, não vou dizer que é imprescindível, mas faz diferença o profissional que tem essa qualificação. Assim. Você tinha alguma coisa mais específica quando discute essa questão teórica que você gostava mais de atuar ali na sala de aula? Não entendi a pergunta. De disciplina. O que eu gostava mais? Eu gostava muito das disciplinas teóricas. Gostava da semiótica, teoria da semiótica, teoria da cultura. Todas as disciplinas teóricas eu gostava muito. Você falou do influenciador, que não era presente naquela época. Uma coisa que não era presente também era a rede social, né, Carol? Sim. Não tinha rede social. Tinha Orkut, né? Estava no princípio do Orkut. Todo mundo fala, tinha Orkut, que não era, talvez, uma rede social. Que você acha que ela trouxe, assim? É benéfica a rede social para a comunicação? Qual é a tua visão? Acho que tudo na vida tem os dois lados, né? Então, acho que tem coisas muito boas, de fato, a gente está numa era embora os conglomerados sempre tentem fazer esses grandes conglomerados, né, dentro do poder, da política, econômico, isso é sempre uma tentativa de concentração de poder. Eu entendo que a gente está numa era no mundo em que o caminho é mais do distribuído. Então, não vou dizer que a gente tem o mesmo acesso a distribuir, acessar a informação que a gente tem nos grandes meios de comunicação. A gente não compete igual uma pessoa com um grande meio de comunicação, mas é mais distribuído. A gente vê novos olhares, a gente tem a questão dos algoritmos que tendencionam, mas a gente acessa informações que antes a gente não acessava. E aí também tem o problema da curadoria, né? Então, ficou hoje em dia muito mais difícil de saber o que é uma curadoria boa, os influencers tendo o poder de influenciar sem necessariamente certos compromissos, que como o jornalista tem. Então, é tudo muito junto e misturado. Eu acho que, por um lado, pulveriza mais, traz mais acessos, diversifica pensamento, tem mais vozes. Os grandes meios de comunicação precisaram trazer, e a publicidade, precisaram trazer novos rostos, novos olhares, novas imagens, novos lugares de fala, porque as redes sociais trouxeram esse potencial de lugares de fala diferente. Então, isso é legal, mas também tem isso, né? A falta de compromisso com a informação, a curadoria, que ficou muito para um cidadão comum, que não necessariamente tem uma visão, né, ali dos bastidores do jornalismo como um jornalista.
eu fico imaginando um bombardeio de informação sem curadoria, sem referência. É muito mais desreferencializador do que antes, que você tinha pelo menos ali um veículo que garantia um olhar, uma curadoria de informação, né? Então, quando você fala em curadoria, né, para mim é o mediador, né? E que a gente usava, você lembra, né, a figura do gatekeeper, né, o que faria a mediação. Você acredita, com tudo isso que você falou, o jornalista ainda ele é um mediador, talvez com menor valor do que ele era antigamente? Ainda é, mas com menor valor. Ainda mais, assim, tem uma parte do público que eu trabalho, né, que é a geração Z. Eu vejo lá no próprio do meu trabalho, assim, a equipe da parte, a galera da geração Z, eles têm outra grau de valoração de jornalistas, de profissionais, referência em certas áreas. É muito mais importante para a geração Z, por exemplo, hoje em dia, o que fala um influenciador está falando às vezes sobre economia e não tem formação em economia, e o que ele está falando às vezes é mais importante, ou como ele está falando, o recorte que ele está falando às vezes é mais importante do que uma pessoa que estudou economia, etc. e tal. Então, mudou completamente a valoração da onde vem a informação, com que curadoria vem essa informação. Né? Isso mudou completamente. Quando você fala público, geração Z, são as pessoas que trabalham com você, mas o seu direcionamento não é para a geração Z, ou é? O público que vocês buscam? O público que a gente naturalmente atingiu mais 45 mais, porque os criadores do aplicativo são pessoas de 60 mais. Então, pela imagem deles, atraiu mais esse público mais velho. Mas a gente está trabalhando para atingir mais o público da geração Z, e na equipe tem muitas pessoas da geração Z, porque é um ambiente de startup, que startup é um ambiente de inovação, de gente jovem, né? E as redes sociais são majoritariamente de pessoas mais novas, né? Então, depende da rede social, né? Principalmente Instagram, YouTube é mais o pessoal mais velho, enfim, TikTok é mais novo, depende da rede social, mas a gente trabalha assim com o público da geração Z. Conversando com vários colegas seus, enfim, do teu período, um pouco mais para frente, formados há 10, 15 anos, você tem muita gente trabalhando como comunicador, não necessariamente em redação, né? Aliás, são poucos em redação. Você acha que a formação do comunicador, de um curso de jornalismo, que a gente sempre diz, né, necessariamente não é para formar apenas para... Redação. Porque naquela época você entrava para rádio, TV, revista, jornal e site. E assessoria de imprensa um pouquinho. A assessoria também. de imprensa estava começando, vocês odiavam a assessoria de imprensa, né? Assim, era como, a assessoria de imprensa é coisa de relações públicas. E a gente tem muita gente, nem usa mais essa expressão, né? A gente usa mais assessoria de comunicação. Você acredita que um formado em jornalismo, não necessariamente no Mackenzie, mas ele tem uma visão melhor para atuar nessas outras áreas, no próprio texto, na sua própria modo de ver o mundo, por exemplo? Acho que sim, como eu disse, a questão da formação crítica e reflexiva, que as disciplinas teóricas trazem, né? A gente tem aula de sociologia, a gente tem aula de teoria da comunicação, a gente tem aula de semiótica, então a gente tem uma análise mais aprofundada da informação e... Nossa, fugiu uma coisa que eu ia falar. Pergunta de novo. Falávamos sobre essa questão do jornalista como um diferencial no mercado para atuar também nas outras áreas, com publicidade, relações públicas, marketing, né? Porque a gente tem muitos desses profissionais atuando assim. É a questão, por exemplo, da pesquisa também, que eu acho que é uma coisa que a faculdade... Eu vejo porque na minha equipe tem pessoas jornalistas mais jovens que eu, né? E eu vejo que a superficialidade da pesquisa, né? A faculdade de jornalismo... E essa importância, essa relevância da pesquisa, de buscar informação, de ir na fonte, isso é uma coisa que fica muito forte na faculdade de jornalismo, eu imagino que de qualquer universidade, né? E então, na era da rapidez, tem uma valoração hoje de ser rápido, tem mais valor do que ser fidedigno ou profundo, né? Então, tanto que a gente está na era das fake news, né? Então, a gente precisa distribuir mais rápido do que checar ou complexificar a informação, trazê-la em análise aprofundada.
Então, em certos segmentos que demandam uma profundidade de informação, de pesquisa, eu acho que faz muita diferença esse olhar do jornalista. No seu trabalho, vocês utilizam o influenciador ou não? A gente tem, às vezes, parcerias, né? Porque a gente sabe que alavanca, né? Redes sociais, quando a gente usa comunicadores para levar a mensagem, a pedagogia dos afetos, por exemplo, é um saber criado por terapeutas da empresa, que fundaram a empresa, e eles são pessoas de mais de 60 anos e são bem profundos, densos e complexos, e então, às vezes, levar na voz, na linguagem de um comunicador, ajuda a espalhar mais a informação, né? Porque tem mais adesão com outros públicos do que não esse segmento que eles naturalmente atingem, né? Então, esses é fácil atingir, então quando a gente precisa ampliar a mensagem, a gente faz parceria com influenciadores, sim. Você falou em fake news, claro, sempre existiram as notícias mentirosas, talvez tenha se expandido um pouco mais em função da rede social. Mesmo estando em redação, você começou ali num jornal que era super, eu nem sei se tem, acho que tem ainda, né? O Brasil de Fato. Como você analisa o jornalismo brasileiro nesses 20 anos? O que mudou, que você diz, olha, melhorou, piorou? Que análise que você faz? A gente teve uma precarização muito forte do profissionalmente, setor. né? Sim. As redações enxugaram, as remunerações diminuíram, a pejotização impactou bastante os profissionais. Não é um mercado fácil, né? Não é um mercado que remunera bem, não é um mercado que tem grandes oportunidades, não é um mercado fácil. E até por isso, assim, né, ou você segura na paixão o jornalismo hoje em dia, né, um bom profissional você segura na paixão, porque oportunidades de mercado ampliadas a gente não vai ter, é restrito, né, diferente de um médico que ele sai empregado, né, e ele tem boas remunerações, boas oportunidades, né. Às vezes eu vejo muitos jornalistas excelentes fora do mercado de trabalho, né, pessoas excelentes, profissionais excelentes. Então, eu acho que... e aí também diminuir o grau de instrução do profissional mesmo, de experiência do profissional. Então, cada vez redação mais jovem, que tem suas qualidades, suas vantagens em certas funções, e em certas funções é importante, é legal, oxigena, traz ideias, traz inovação, mas às vezes falta profissionais qualificados mesmo, por conta que o mercado não tem essa atração, né? Não é atrativo mais, né? E a forma como acessa a informação mudou muito. Eu lembro, por exemplo, que quando um dos meus primeiros estágios, eu gostava muito de fotografia e gostava de escrever. E aí, na redação, eu tive que escolher. Os meus chefes da época falaram, ou você faz fotografia ou você faz redação, né? Então, ou você escreve. E foi um dilema para mim, porque eu amava os dois, né? Então, eu no meu horário de trabalho escrevia, fora do meu horário de trabalho eu ia com os fotógrafos nos eventos, né? Então, isso mudou completamente, né? Hoje o comunicador, ele é multitarefa, né? Ele vai editar... Necessariamente, né? Necessariamente ele vai. Então, eu vejo que, por exemplo, para mim, que acabei ficando mais condicionada ao texto, hoje eu tenho dificuldade de desempenhar múltiplas funções, porque eu tive que, no mercado de trabalho, lá naquela época, estar direcionada para uma única função. Gostando de fazer as outras coisas, não dava a oportunidade. Hoje em dia é exigido do profissional, do comunicador, que ele tenha essa múltipla função. Então, mudou muito, né? O mercado mudou muito. E o valor também de um jornalista, claro que ainda tem relevância, importância, mas, de fato, as redes sociais mudaram muito o lugar do jornalista na sociedade, na minha visão, né? Em cima disso, a minha pergunta, que você vai responder na lata, é aquela: você se arrependeu de fazer jornalismo? Não, porque é uma formação que você leva para a vida, que você usa ela de muitas maneiras, né? Acho que também uma mudança que não foi só no jornalismo, que eu observo na sociedade, é que antigamente, né? Antigamente são 20 anos, né? Há 20 anos atrás, você fazia uma faculdade para exercer uma função.
Hoje em dia tem muitos profissionais exercendo muitas funções que não são da faculdade de origem. E não é só no jornalismo isso. Então, nesse sentido, eu acho que o jornalismo é uma faculdade interessante, ao contrário. Né? Embora as funções clássicas do jornalismo, como está na redação, nesse imaginário de jornalismo está na redação, o mercado seja mais restrito, por outro lado, é uma faculdade que te dá um pensamento amplo. Né? Ela é um pouco generalista e ela te forma um bom comunicador, né? Com uma visão crítica. Então, isso pode ser usado em qualquer profissão. Hoje em dia, qualquer profissional tem que ser um bom comunicador. A gente está na era da comunicação, qualquer profissional tem que ser um bom comunicador. Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma faculdade coringa, que inclusive pode ser, assim, ela abarca muitas possibilidades de caminho. Assim, eu não me arrependi de fazer jornalismo, não. Carol, nós entramos quase juntos aqui no Mackenzie. Você entrou em janeiro de 2002, eu entrei em agosto de 2002. Vamos voltar para esse ano aí. O que você diria para a Carol lá de 2002, pensando em fazer faculdade, na vida que ela levou? O que você diria para ela? Que conselho você daria? Essa pergunta, eu gosto dessa pergunta também. Não sei, preciso pensar um pouquinho. Nossa, eu te falei, né? Tantas coisas, tantas escolhas. Você estava com 17 para 18 anos. Eu era muito jovem, né? Muito cedo. Muito idealista e muito jovem e sem compreensão ainda, né? De como funcionava as coisas, assim. Mas eu acho que manter a paixão e manter o propósito é uma coisa que é o tipo da coisa que a gente não pode perder. Não importa que caminhos a gente vá seguir, né? Eu acho que o tesão da vida, ele precisa ser mantido. Essa força, esse espírito da juventude de criar, de inovar, ele é uma coisa que eu carrego comigo, assim, que eu tento ainda aplicar na minha vida, mesmo hoje já entendendo as estruturas, os limites, as coisas como elas funcionam. Eu acho que a gente não está aqui para fazer igual, a gente está para fazer sempre diferente. Senão os nossos antepassados já teriam feito, a gente está aqui para criar o novo. Então, acho que manter essa paixão e essa vontade de mudar o mundo. Bom, que bom. De alguma maneira, eu fico feliz de saber que, de alguma forma, a gente colaborou também para essa tua formação, para esse seu ideal. Obrigado, demorou para você vir, mas valeu muito a pena esse papo. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui nessa universidade, estar aqui nessa entrevista.